Olá, que Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos ao nosso culto das 20 horas. Acredito que Deus ele vai abençoar muito. Deixa eu só ligar a luz, vou sair aqui da tela do culto. Eu esqueci de ligar a luz aqui, por favor. Tá? Muito bem. Já estamos de volta. Então, que Deus abençoe você, a sua casa, que Deus abençoe a sua família, tá? E eu tenho a certeza que Deus ele vai abençoar, na verdade, já está abençoando o nosso culto. Eu quero primeiro desejar seja muito bem-vindo, né, a todas as pessoas que já se encontram com a gente na nossa reunião das 20. Esse culto está sendo para mim, aliás, eu estou procurando realizá-lo, fazê-lo com todo o meu carinho, com todo o meu amor, com toda a minha fé, porque o propósito é que Deus ele venha de fato abençoar você, abençoar a sua casa, a sua família, por intermédio deste culto. Então, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Eu estou aqui com várias pessoas já chegando, não é? Atrasamos um pouquinho devido às arrumações que estamos fazendo, mas estamos aqui na fé. E Deus vai abençoar hoje muito a sua vida. Entramos na semana da unção das águas que Deus usa. Tá? Deus, ele sempre usou águas para curar, para abençoar pessoas. E nós vivemos uma fé, não existe essa coisa de fé moderna. Deixa eu falar sobre este assunto, que eu acho que é de suma importância. Nós temos que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que elas dizem que nós estamos vivendo uma fé moderna. Eu não entendo o que seria fé moderna. O que é uma fé moderna? Eu entendo o que é fé. Agora, fé moderna, sinceramente, eu desconheço. Será que a fé foi modernizada da época dos nossos antepassados para cá? Acredito que não. A fé, ela é uma só. Aliás, Jesus, ele disse: sede meus imitadores. Não é? Então, o que ele diz sobre ser meu imitador, ou ser de meus imitadores? Ele estava dizendo o seguinte: imite a minha fé, imite a minha postura, imite a minha visão. É isso. Então, quando as pessoas elas começam a achar que a fé ela deve ser moderna e que certas coisas que se vivia e fazia e se cria também no passado já não faz mais parte da fé de hoje, se enganam. E por isso Deus vai deixando de agir nos dias de hoje, porque a fé ela já não é mais genuína, ela já não é mais aquela fé pura, aquela fé raiz, como costumam dizer. E eu tenho procurado ter todo o cuidado de, nos cursos que ministramos, na igreja, Vida Deus Proverá, estar sempre deixando claro para as pessoas que a nossa fé, ela é a fé de sempre. Não existe uma nova fé, não existe uma fé moderna ou modernizada. Não, existe a fé e é assim que a gente tem vivido e assim Deus tem abençoado. Seja bem-vindo, tá? Eu já começo o nosso culto de hoje, antes mesmo da oração, me deparando com a obra, aliás, com testemunho, né? A Romana, ela diz assim:
Há pouco tempo, eu recebi um pedido, não lembrava com tanta exatidão, de oração, falando: bispo, eu tenho 2 terrenos para vender. Mande um Deus proverá para que eu possa vender esses terrenos. E realmente mandamos, declaramos inclusive no culto. E agora, logo que entramos no culto, a Romana, ela manda um testemunho: eu consegui vender aqueles 2 terrenos. Vai dar para mim ajudar com uma boa quantia a obra do Senhor. Olha isso. Você está vendo como é que Deus ele faz? E aí, você talvez me pergunte: poxa, bispo, o que é isso? Isso é resultado de uma fé que não é moderna, de uma fé que é a fé de sempre, que traz o resultado. Há dias, ela falava sobre vender. Bispo, ora para eu vender esse terreno, manda um Deus proverá. O Deus proverá foi enviado, e Deus proveu. Olha aí, ó. Eu consegui vender aqueles 2 terrenos. Bispo, vai dar para mim ajudar com uma boa quantia a obra de Deus, né? E aí você vê o testemunho maravilhoso, né? Que chega. E aí é como diz, né? A nossa irmãzinha, ela falava assim: bispo, é simplesmente impressionante. Eu disse: o que é impressionante? E ela disse: bispo, é impressionante como tudo que Deus coloca no coração do Senhor para um propósito, estabelece ele, isso redunda em milagres. Isso redunda em resultados. É maravilhoso. E isso é para a glória de Deus. Esse testemunho da Romana, ele é também um testemunho para mim. Por quê? Porque eu disse que até o final deste mês, quem lembra? A igreja ela precisava conseguir uma oferta de, no mínimo, 100 mil reais. Quem lembra disso? Você lembra? Você lembra disso? Eu falei isso algumas vezes. Falei: gente, eu estou orando para que você seja abençoado, para que um milagre aconteça e você possa devolver dízimos que sejam que nem você esperava que você pudesse fazer. Porque a igreja está precisando de um milagre financeiro este mês. E nós temos que ter, no mínimo, até o último dia desse mês, 100 mil. É um milagre, é uma providência. Certamente eu não sei qual é a ajuda que a Romana, o dízimo que a Romana vai enviar, mas seja lá qual for o valor, já vai ajudar e muito, né? Pode ser que seja o valor, pode ser que ultrapasse o valor, e pode ser que contribua com muita generosidade para chegarmos ao valor. Mas Deus proverá. Muito bem. Bom, tem mais comentários aqui chegando para a gente no nosso culto. É a Ana Paula Orion. Ela diz: culto maravilhoso. O Senhor é uma bênção em nossa vida. Ana Paula, que Deus te abençoe. E você e todos os demais também são bênção na vida da gente. A Ida Maria também comenta e ela diz: boa noite, bispo querido, a paz do Senhor Jesus, amo muito, muito, muito o Senhor. Ah, esse carinho é muito bom de vocês, muito bom. A gente tem tanta coisa para, pela fé, resolver, e as tribulações e lutas são tão grandes, e a gente encontra em vocês, com esse carinho, essa receptividade, sabe? Eu vejo Deus nas ações carinhosas de vocês para com a gente, cuidando da gente, com amor, com palavras, com orações. Fico muito feliz.
A Eva Mota nos cumprimenta, dizendo glória a Deus, e também acredito que pelo testemunho. A Sueli, ela também está aqui e diz amém, glória a Deus, aleluia. Tá? A Adelina Borges também está no nosso culto, seja bem-vinda. E ela diz, boa noite, meu neto, Lu. Beijos, querido netinho, Jesus abençoe. Minha vozinha linda, que Deus te abençoe também, obrigado. Falar em vó linda, eu não sei se vocês viram no culto de domingo, presencial, lá na sede estava lotado, estava cheia a igreja, muita gente, para a glória de Deus. E a avó me deu um presente, você viu? Ela me deu como é que é o nome, meu Deus? É um centrifugador, não sei se é isso, de cortar legumes, cortar essas coisas, fazer salada, né? Essas coisas. E eu ganhei como é que é? Só um minuto. E eu ganhei o presente, e foi uma bênção, né? Então, como nós estamos agora ministrando esse culto, aí eu estou falando para vocês sobre esse presente da avó. Carinho, né? Deus abençoe. Bom, falando isso, o Emanuel Douglas, ele disse, oxe, cadê o culto? Bom, Emanuel, se você está nos assistindo, você está no culto, não é? E aqui eu recebo o cumprimento da Sandra, eu e a igreja, né? Cumprimentando, dizendo boa noite, Bispo Luciano, tá? Muito bem. Mais aqui comentários das pessoas que estão chegando ao culto, já já nós vamos orar e vamos também exercer o nosso ministério de evangelismo, onde nós vamos pedir para que Deus, ao mandarmos o link para as pessoas, elas sejam tocadas e sejam abençoadas neste culto, participando conosco, tá bom? A Maria Raimunda, ela diz amém e dá glória a Deus, tá? Eu não sei, né? A pergunta do Emanuel, ele diz assim, é isso o culto, é? Bom, Emanuel, eu não sei o que você entende como culto, mas o culto, desde que ele iniciou, ele é isso. A princípio, a gente está aqui interagindo, eu, com as pessoas que estão no culto espalhadas pelo Brasil inteiro, e logo, logo, a oração, a ministração da palavra, não é? E também o momento da oração da fé. Espero que você fique conosco e seja abençoado neste culto. E se talvez esse modelo de culto não for, de repente, do seu agrado, eu lamento. Mas eu tenho certeza que se você ficar com a gente, Deus vai te abençoar. Tá bom? Espero. Tá? Também aqui cumprimentando a gente, já entrando no culto, a Maria, né? E Maria Inês, tá? E mais um testemunho das nossas reuniões, dos nossos cultos da igreja pelo YouTube. Olha, bispo, aliás, perdão, mais um testemunho, mais um pedido de Deus proverá. Bispo, manda um Deus proverá para eu conseguir vender a minha casa, uma vez que a nossa irmã vendeu já os 2 terrenos. Deus proverá. Depois você me conta. Tá bom? Henrique Barbosa. E seja bem-vindo. Muito bem. Eu queria, antes de mais nada, oi, Manuel. Eu não sei qual é o problema do Emanuel, mas olha só o que o Manuel falou. Tá, pensei que tinha um culto. O cara, né, até a falta de respeito, por nem nos conhecemos e termos tanta intimidade, mas tudo bem. O cara está dentro de casa falando. Oh, Deus. Bom, que Deus te abençoe, Manuel.
mas é dentro de casa, na rua, nós podemos ministrar. E se você não sabe, Deus ele é onipresente, porque a questão não é o ambiente que você está, mas é a presença de Deus que se faz presente onde você está. Então eu posso cultuar a Deus em qualquer lugar. O importante é cultuar a Deus. Tem pessoas que, às vezes, elas estão num lugar que elas se dizem adequado e não cultuam, infelizmente. Mas, enfim, para que você entenda, as pessoas que elas estão aderindo estão tomando posse. Aqui no Rio de Janeiro, assistindo o culto, Ana Paula Orion, que Deus te abençoe, Ana Paula, querida, tá? E também aqui, boa noite, a paz, Bispo Luciano Neves, Deus abençoe, tá? E assim, Manuel, eu acho que você não quer um culto, você quer talvez, sei lá o quê. Então, você não é obrigado a ficar, né? Assim como existem pessoas que entram na igreja e elas não querem assistir o culto, elas querem bagunçar um culto, né? E não respeitam, às vezes, o momento de intimidade e comunhão com Deus. Mas isso é compreensível, até porque, espiritualmente falando, se não há nenhuma situação contrária à fé que produz o resultado, nós devemos, então, ficar bem atentos. E talvez o Emanuel, infelizmente, ele está sendo uma prova de que realmente nós estamos no caminho certo, né? Mas vamos orar por ele, que Deus abençoe a vida dele. É assim que deve ser, tá? A Genoveva está perguntando, não pode fazer culto dentro de casa, não? É verdade, complicado. Mas não vamos perder o foco, não. Tá? O inimigo, quando ele entra numa questão dessa, para você perder o foco daquilo que Deus quer e daquilo que queremos num culto para buscar a presença de Deus e adorar. Tá bom? A Eva está com a gente também na fé. Mas não, é assim. Emanuel, eu sei, talvez você criou uma expectativa por exemplo, hoje nós tivemos o culto presencial, onde eu estava na igreja, no altar, ministrando e transmitindo, né? Mas os cultos que nós estamos realizando pelo YouTube, ele nem sempre pode ser comigo no altar, na igreja. Ele é dessa maneira. E graças a Deus, os que acompanham e vão até o final estão sendo muito abençoados, tá? Mas eu te entendo. Eu te entendo. Que Deus abençoe você. Tá bom? Mas a partir de agora, os seus comentários já não têm mais nenhuma relevância, muito menos importância para nós, até porque eles não ajudam, também não glorificam a Deus. Então, acho que você só quer chamar a atenção. Boa noite, meu bispo Luciano, a paz do Senhor Jesus. Tá? Boa noite, bispo. Cumprimentando. Ó, a Sueli Siqueira também tece um comentário no nosso culto. Estou abençoada, estou aqui em São Paulo, para amanhã passar na Tenda dos Milagres. Sou do Rio Grande do Sul. Será uma bênção, Sueli, e nós vamos estar já presencialmente às 6 horas da manhã pela televisão, na RBI. Depois estaremos às 7 horas ministrando o primeiro culto do dia pelo YouTube, tá bom? E às 10 horas da manhã nós vamos estar na segunda passagem pelo caminho, fazendo a imposição de mão na tenda, e vai ser uma benção. Eu espero você lá e todos os demais. Tá bom? Muito bem. Rosana, sou de Sorocaba, está conosco também no nosso culto, e que Deus abençoe, Rosana. Tá bom? Aqui também a Ângela está dizendo, boa noite, bispo amado, é tão bom poder estar junto neste momento, aprendendo a palavra de Deus. Amo muito Ângela Valença, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe. É uma extensão da igreja. Eu queria fazer uma pergunta, eu sempre faço, né, para todas as pessoas, e vou fazer para você.
Olha, Imperatriz também, Maranhão. Boa noite, bispo. Sou de Imperatriz, Maranhão. É a Josuilda. Que Deus te abençoe, querido. Maranhão é uma terra muito abençoada. Eu estive lá uma vez só e foi uma benção. Tá? Eu queria agora fazer uma pergunta, antes de orar, sobre o seguinte: quem aqui está hoje, pela primeira vez conosco, no nosso culto, né, participando, e de onde você é, e se você é de alguma igreja, de alguma outra denominação, eu gostaria que você falasse: bispo, eu estou pela primeira vez, ou então, eu não estou pela primeira vez, mas estou recente, como você chegou, quem te convidou, como você soube. Relata aqui um pouco para a gente. Deixa o bispo entender um pouco essa chegada de todos vocês aqui, tá bom? Olha, tem aqui o comentário também da Gisele de Barro. Boa noite, bispo amado. Ore por nós, aliás, bispo amado, por nós e por Deus, não é? E também a Clarice. Bispo, eu estava lá no culto de domingo, foi uma benção. Oi, Clarice, que Deus te abençoe, querida, seja muito bem-vinda, tanto ao culto aqui, quanto ao culto de domingo. Que bom que você gostou. Por falar em que bom que gostou, gente, eu vou ver se a produção me ajuda. Manda para mim o testemunho da senhora que foi curada com câncer. Você consegue mandar aberto aqui para mim, por favor? Gente, eu não sei se vocês viram a senhora que foi curada de câncer nesta domingo, agora ela deu testemunho. Foi algo assim tremendo, tá? Foi algo assim poderoso demais. Eu não sei se você viu o testemunho, não sei se a minha produção vai conseguir ver e me enviar, né? Se conseguir me enviar aberto aqui pelo WhatsApp, vai ser uma benção, né? Eu não sei se ele vai conseguir me enviar aberto aqui pelo WhatsApp. Se conseguir, vai ser ótimo, que eu vou conseguir transmitir aqui para você, mas foi assim algo espetacular. Foi algo muito abençoado. Ela estava com câncer, a nora dela, desenganada pela medicina, e ela chamou a nora e falou assim: cuida dos meus filhos, eu vou morrer, cuida deles para mim. Olha isso, gente. E a nora, ela disse: não, eu vou na igreja unida, Deus proverá, e Deus vai mudar essa sentença. E mudou, gente. As imagens, as fotos, uma coisa poderosa demais. Eu fiquei assim, emocionado de ver, sabe? Muito poderoso a manifestação do poder de Deus. Mas enquanto isso, se você tem um testemunho para contar, manda um áudio agora, tá? Se você tem um testemunho para contar, você vai mandar um áudio agora para o número 97245 3151, tá? 3151 é o áudio que você vai mandar com o seu testemunho. Bispo, fui abençoada, estou sendo abençoada, tenho um milagre para contar. Então, se você tem um milagre para contar, manda agora no 972453151 ou no grupo de apoio da igreja pelo YouTube, e nós estaremos, então, colocando aqui para a glória de Deus. Tá bom? Eu vou receber e nós vamos colocar. Enquanto isso, tá? Nós vamos ouvir esse testemunho que foi uma bênção. Aliás, uma é a declaração das pessoas querendo a Igreja Unida Deus Proverá por tudo que é canto. Muito bem. E a prova disso está exatamente aqui. Vamos ver. Ô, Bispo Luciano, ô, Bispo Luciano, realiza nosso sonho. O povo daqui de Birigui quer uma igreja aqui, Deus proverá. Realiza nosso sonho.
Aí nós vamos ficar muito, muito, muito felizes. Nós temos agora pelo YouTube, né? É a mesma coisa. O importante é ter Deus no coração e ter fé. Mas o povo fala que quer uma igreja aqui em Birigui. Birigui, gente, a cidade do Bispo Diego. E eu tive com a mãe do Bispo Diego, gente, foi essa semana? Acho que foi essa semana. Não, semana passada. Foi uma benção, ela é uma benção. E ela mora em Birigui. Então, eu quero muito um dia estar lá. Eu vou estar e vamos ter a igreja lá. Mas, por enquanto, como você falou, a igreja chega na sua casa através do culto, a igreja no YouTube. Tá bom? Boa noite, Bispo Luciano. Eu e minha irmã estamos aqui assistindo o culto. Manda um Deus proverá para nós, Joana Marta e Vera Lúcia, dos Santos. Amém. Vocês são de onde? Então, receba aí, Joana e Vera. Deus proverá sobre as suas vidas para a glória do nosso Deus. Amém? Que bênção. E temos testemunho também aqui, ó. Lembra, bispo, que eu estava com cãibra na barriga, o Senhor colocou a mão antes de eu sair da igreja. Não estava pensando mais nada. Sempre que dava isso, era dolorido. Agora, não estou achando mais. Glória a Deus. Se eu disser que Deus vai fazer, Deus faz. E a prova está aí. Mais um milagre. Esses cultos estão sendo uma bênção, gente. Bom, eu não posso falar, eu acho que você vai falar. É melhor você falando, né? Muito bem. Aqui, ó. Mas a Ida está dizendo aqui, boa noite, bispo, irmãos e irmãs, na fé. Deus abençoe poderosamente cada um de nós, cumprimentando vocês. Tá? Pancas Colatina, comentário. Paz, manda um Deus proverá para mim receber o meu dinheiro e da minha licença maternidade. Moro aqui em Pancas, perto de Colatina, Espírito Santo. E eu conheço muito bem Pancas e Colatina, não é? Uma benção. A Santina está dizendo, esse culto é maravilhoso, e para você receber, Deus proverá. Toma posse. Tá, querida? Muito bem. Ai, não sei. Eu vou ler. Olha, tá vendo? A Maria Célia está dizendo, esse Emanuel é um chato, só quer atrapalhar. Fazer o quê? Mas se a Bíblia diz que Deus estava reunido no céu, e Satanás foi lá para perturbar o juiz, você acha que não vai vir aqui também perturbar no nosso culto? Por favor, acontece. Amém. Amém. Muito bem, mas deixa quieto. Deus está fazendo a obra. Já mandamos a bênção para ele. Que Deus abençoe. Tá? Deixa assim mesmo que Deus proverá na vida dele. Estou participando. Antônia, ela está dizendo, estou participando do culto aqui de Brasília. Que bênção, tá? Divulgue o link e avise as pessoas de Brasília que você conhece do nosso culto. Ele é todos os dias, às 7 ao meio-dia, de segunda a sexta, e às 20 horas, e eu procuro fazê-lo ao vivo, tá bom? E que Deus abençoe Brasília. Logo, logo nós vamos estar com a igreja aí. Bispo, boa noite, amado. Ore, bispo, boa noite. Bispo amado. Ore por nós, Cristo meu, por Deus, esse culto é pura bênção. Amém. E glória a Deus por isso. Tá? Vamos lá. Bispo, boa noite. Que bênção. O culto das 7, o culto na igreja, e tenho certeza que agora não será diferente. Vamos então ao nosso testemunho? Vamos lá? Vamos ao nosso testemunho. Vamos orar? Então vamos entrar diante do nosso Deus. Vamos falar com Ele, tá bom? E eu tenho a certeza que Deus ele vai abençoar muito você, abençoar muito a sua vida. Gente, eu queria hoje pregar minimamente a palavra de vai ser muito forte, muito abençoada, ela é uma continuidade. E eu queria pregar minimamente com 400 pessoas na igreja hoje.
E para isso a gente precisa só convidar as pessoas para o nosso culto. Você pode pegar o link e colocar nos grupos que você conhece. Já estamos com quase 300 pessoas. E talvez a gente consiga até passar disso. Nós vamos ganhar almas e vamos abençoar o povo. Mas agora eu quero chamar você para a gente orar, para nós falarmos com o nosso Deus no nosso culto de hoje. Tá? Se você pode ficar de pé, então será uma benção. Bispo, eu posso ficar de pé e posso fechar os meus olhos também. Então será uma benção. Vamos orar? Muito bem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença, neste culto maravilhoso, onde eu estou aqui, mas agora algumas centenas se encontram espalhadas, algumas na sala da sua casa, outras no quarto, outras talvez ocupadas na cozinha, ou quem sabe em um outro compartimento da casa, meu Deus, ou no trabalho. Ou talvez essa pessoa esteja neste culto dentro de um quarto de um hospital, ou na fila para um atendimento de emergência, ou quem sabe num presídio, talvez em algum lugar inusitado. Mas independente de onde nós estamos, no norte do país, no nordeste, no sul, no sudeste, na região centro-oeste, seja onde for, dentro do país ou fora, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, nas Américas, aonde quer que seja, meu Pai, eu sei que o Senhor também está. E viemos aqui para, antes de tudo, te adorar, cultuar o Senhor, buscar a Tua presença, Deus poderoso. Dizer que nós te adoramos e que Tu és o Deus da nossa vida, da nossa salvação, da nossa esperança. Queremos nos debruçar, nos derramar diante de Ti. Queremos ter o prazer, o privilégio, aleluia, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença, sabe, Senhor? De ser tocado por Ti, de ter uma experiência, meu Deus, de ser abraçado, abraçada, aleluia, pela Tua presença. Sinta a presença de Deus aí agora, aonde você está. Esta presença santa, maravilhosa, te visita. Visita a sua casa, visita todos que nesse instante está numa posição de adorá-lo. Diga, meu Deus, eu te amo. Eu tenho descoberto a Ti todos os dias o tesouro da minha vida, a riqueza, a minha força, aonde eu me seguro e me asseguro. Te adoramos de todo o coração, meu Deus. Meu Pai, realize, faça, ministre este culto. Que o homem não tenha nenhuma participação, mas que só seja usado. Chega no Teu povo, une e abençoa os corações. Entrega a bênção para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo, Senhor Jesus, me entrego este culto nas Tuas mãos. Fala comigo pela Sua palavra. Me edifica, me fortalece. Fortalece a minha fé, me abre os caminhos, o meu entendimento e me faça ser firme para Te servir. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus e graças a Deus. Amém? Muito bem. Podemos, então, nos sentar e, na oportunidade, nós vamos já ministrar a palavra. Deus vai falar conosco. Nós estamos falando sobre
o livro de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 7. Eu disse que daria a continuidade neste instante, no próximo culto que seria agora. E Deus certamente vai falar conosco. Mas antes, eu quero fazer oração para que Deus abençoe o nosso ministério de evangelização. Os evangelizadores de Cristo, os que propagam, os que anunciam, os que compartilham a palavra de Deus. Para que Deus, então, Ele veja em você se cumprir uma das suas ordenanças, que é pregar o evangelho a toda criatura. Vamos orar. Meu Deus, levante agora um ministério forte dentro desta pessoa de evangelização. Nós não podemos ser daqueles que obtemos a palavra, participamos, comemos deste pão e não compartilhamos ele com ninguém. Isso não é cristianismo, isso não é ser convertido, isso não é ser de Deus. O de Deus, o convertido, o cristão, ele parte o pão. Então desenvolve em nós a sede, a vontade de ganharmos almas para o reino dos céus, de evangelizarmos pessoas, de anunciarmos às pessoas a tua palavra. E este culto é uma grande oportunidade para fazermos isso. Então diga para Deus: Senhor, me usa. E para quem eu compartilhar este culto agora, no meu WhatsApp, nos meus contatos, ao acessar o culto e estar conosco, seja abençoado, seja abençoada para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então agora, queridos, o que você vai fazer? Você vai, na oportunidade, simplesmente pegar o link deste canal e você vai estar mandando o link deste canal para os contatos que você tem no WhatsApp. Por exemplo, você tem grupos, tá? Você tem grupos. Grupo da família. Pega o link, joga lá e dá um áudio, manda um texto dizendo: olha, o bispo está realizando o culto, participe. É só clicar e entrar. Mande no grupo da sua igreja, no grupo dos obreiros, quem sabe, no grupo dos seus irmãos, amigos, grupo do trabalho, evangeliza. Alguns podem rejeitar, dizer: eu não quero isso, é bobagem. E outros vão dizer assim: que bênção. Quem sabe Deus não vai salvar uma alma hoje, não vai livrar alguém, não vai curar alguém, não vai fazer um milagre na vida de alguém por intermédio. Exatamente deste culto. Não é verdade? Então, é uma questão agora de você executar o seu ministério. Falando em executar o ministério, acabamos de receber mais um testemunho. Olha, eu disse que quando nós fôssemos fazer, Deus ia operar muitos milagres. E começou. E agora que começou, não para mais. Bispo, eu tenho um testemunho para contar. Você pode mandar nesse número, 972453151, como a Maria acabou de mandar para a gente esse testemunho. Tá bom? Faça isso, glorifique a Deus. Ela é lá do Espírito Santo. Vamos ouvir. Ei, bispo e equipe de fé, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou Maria José, daqui do Espírito Santo. A gente está esperando a igreja. Eu tenho um testemunho para eu contar que eu ainda não contei. Olha, eu vivi mais de 15 anos em outra igreja, tá? E aí eu tinha um filho que ele bebia uma cachaça horrível, além de cachaça ele usava, era droga também, viu? Aí quando chegava em casa, só queria brigar com a mulher, bater, precisa ver como é que ele fazia, arrumava com a mulher. Até faca pegou para a mulher, porque ele ia acabar com a vida dela, cheio de cachaça. E aí ela separou dele, eu disse: separa.
Eu mesmo mandei, separa. Aí ela separou, ele fica em paz. E aí, quando o Senhor abriu a igreja, que abriu aqui no Espírito Santo, aí eu comecei a orar por ele, comecei a levar o nome dele para a igreja, precisa de ver. O Senhor acredita que meu filho está com 2 anos, que não toca nada na boca, que picotou, resgatou o casamento dele, vive de boa. Hoje ele está indo para a igreja também. Ele e ela, todos dois indo para a igreja, graças a Deus. Mas foi depois que eu passei para a Igreja Unida, Deus proverá. E eu tenho esse testemunho bacana, maravilhoso. Sou grata a Deus por tudo e grata pela tua vida, de Deus ter te escolhido para poder ajudar a gente nessa fé maravilhosa, nessa caminhada e nessa jornada. Meu filho está liberto, graças a Deus ele está liberto. Que Deus abençoe e Deus dê uma boa noite para todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Que testemunho lindo, né? Tá vendo? Nós vamos reabrir a igreja no Espírito Santo. Eu tenho a certeza disso. E eu fico feliz de saber que você aderiu à fé do resultado. Na Igreja Unida se proverá. E olha aí, gente, quem pode dizer, quem pode falar que não é Deus? Como diz, né? A prova está aí. Se eu disser que Deus vai fazer, Deus faz. E nós temos pessoas do Brasil inteiro com a gente. Olha, que Deus te abençoe, tá, Maria? Por esse testemunho lindo que você acabou de dar. E que muitos outros testemunhos virão. Deus proverá sobre a sua vida. Olha, e o Brasil inteiro está aderindo a esse culto, está crescendo. Nós temos mais de 1.000 pessoas, gente, inicialmente, que estão participando dos cultos com a gente durante os dias. É uma bênção. E aqui a Silva, ou Silvana, ela está dizendo, eu sou de São Paulo, o bispo. E aqui também a Rose, ela diz, eu sou da Bahia. Olha só, então como é que pode? A gente está aqui ministrando um culto e o Brasil inteiro, em cada lugar, São Paulo, Bahia, está ligado, está participando do culto com a gente. Isso é uma bênção, gente. Olha aí, ó. Aqui, ó. Eu sou, boa noite, Adriana, de Presidente Prudente. Que Deus te abençoe. Aqui também a Silvana, eu sou da Mundial. Que Deus abençoe a Mundial, tá? Também aqui, quem é que está falando? É o Lúcio Costa. Continua, Bispo Luciano, Deus é sempre fiel. Glória a Deus, que bênção. Olha, estou aqui, ó. A Tânia Martins, sou recente aqui. Sou recente aqui e de Minas Gerais. Mando Deus proverá para minha família afastada da contenda. Deus proverá. E seja bem-vinda à Igreja Unida Deus Proverá pelo YouTube e em breve acredito que você vai poder estar com a gente de forma presencial. E também a Rosilede, a Gisele, sei de onde tirei, Rosilede. Já te acompanha há muito tempo, bispo. Que bom, graças a Deus, tá? Eu vou mandar um Deus Proverá aqui para alguém, porque diz assim, Bispo Luciano, peço oração pela minha tia Maria, está internada devido ao câncer, restauração de cura. Então, tá aí, ó. Está internada devido ao câncer, restauração de cura. Então, tá aí. Deus proverá. Cura deste câncer como o Senhor tem nos usado para curar tanta gente de câncer por esses dias. Depois você me conta, toma posse. Amém? Graças a Deus. Eu sou de Goianésia, bispo. Goiás, bispo Luciano acompanha o Senhor lá da outra, a Maria Badia Lopes. Que Deus abençoe Maria, que abençoe Goiás, Goiânia, abençoe todos daí. É uma bênção esse lugar, tá bom? Bispo, eu sou da Igreja Mundial, Eva Rocha, de Sorocaba. Querida Eva, que Deus abençoe você, Deus abençoe a Igreja Mundial também, tá? Que Deus abençoe muito, 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 de verdade, tá bom? E eu não tenho dúvidas de que Deus realmente ele vai estar abençoando. Vamos então nos preparar para a gente ouvir a pregação, a palavra de Deus.
Verbena Maria, eu sempre estou aqui no culto. Amém. Tá bom? Nós vamos, Maria Rosângela, vamos mandar o Deus proverá sim, tá? E também eu te assisto há muito tempo, desde a outra, é a Luzia Serpa. Amém, Luzia? Que Deus te abençoe. E a Silvana está dizendo, você é uma bênção, bispo. Amém, obrigado. Muito forte esse testemunho, não é forte? Hein, o Eva Mota? Forte, né? O filho agora está abençoado. Eu gostei quando ela falou assim, ó, meu filho agora está de boa. Meu filho agora está de boa. Amém, glória a Deus. Tá? Bispo, eu acompanho você desde a noite de Abraão, a Genoveva, e também aqui a Eliette, ela diz, estou na cozinha com meu esposo jantando, sou de Manaus. Eita, que bom. Bom apetite para você, bom apetite para o seu esposo, tá bom? Que é aí de Manaus. E será que você está comendo, deixa eu ver. Bispo, eu estou jantando aqui uma maniçoba. Será? Não. Bispo, peraí, maniçoba. Não, está confundindo essa, era Pará. Ou então você está comendo um tambaqui assado. Já pensou? Gente, se você não conhece tambaqui, misericórdia. Um tambaqui assado. É peixe. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá. Silvia de Manaus, bispo. Que Deus abençoe, querido. O povo de Manaus está na fé, tá? Deus abençoe Manaus. Estou doido para voltar nessa terra. Tá? Deixa eu ver. Olha, a Ida Maria está dizendo, eu assisti o testemunho dela, bispo, pelo YouTube. Que testemunho. Deus purinho na vida dela, através do Deus proverá do Senhor, bispo. Amém. Tá? Que bacana. Daqui a pouco eu acho que eu vou poder exibir para você, eu acho, né? Eu acredito que sim. Vamos à mensagem? Tá? Vamos à mensagem. Eu vi esse testemunho, bispo, e me emocionei e foi impactante. É a Maria Nascimento. Mas quem não... Gente, o que Deus faz nessa igreja, Unida Deus Proverá, eu vou confessar para você. Até eu, quando Deus nos moveu para abrir a igreja Unida Deus Proverá, eu imaginava que Deus fosse abençoar, sabe? Trabalho, abençoar a igreja. Mas eu não tinha ideia de que Deus ia abençoar tanto assim. Sinceramente, eu não tinha. Tá? Eu não tinha. Eu sabia que Deus faria milagres, mas eu não sabia que seria nessas proporções. Uma senhora esses dias falou assim, bispo, os milagres que acontecem na sua igreja é uma coisa assim, é surreal. São coisas fortíssimas. Palavras dela, não são minhas. Ela falou, não é só cura de dor de ombro, dor de cotovelo, dor de ombro, dor de cabeça. Bispo, são pessoas que conheceram a morte e voltaram a viver. Aí ela completou, Deus usa demais a sua vida. Eu falei, pela misericórdia e graça dele, somente. Mas não tem dinheiro que realmente que pague essas coisas. Eu vi esse testemunho, é a Marilene, esse testemunho, e me emocionei muito de ver o poder do nosso poder de Deus no nosso ministério. Amém. Tá? E a Maria Dias está dizendo, bispo, você não conhece o Senhor. Quando cheguei na Mundial, o Senhor foi para a Vitória, Espírito Santo. Olha, tem tempo, hein? Realmente. O primeiro estado em que eu fui foi para Vitória, Espírito Santo, e de lá eu fui para Guarapari. Terra muito bonita e abençoada. Bom, vamos então ouvir a palavra, tá? E Deus, ele vai falar conosco. Vamos orar? Para Deus, então, ministrar sobre a nossa vida. Você gosta de ouvir a palavra?
Gosta? Ah, bispo, eu gosto de ouvir a palavra. E gosto muito. Entendeu? Veio o vento, veio a tempestade. Bem, olha, eu acho que mandaram para mim testemunho. Tá? Mas daqui a pouco a gente recebe. Deixa eu só colocar no ponto aqui a nossa mensagem. Mateus capítulo 7. Tá? Livro de Mateus, capítulo 7. Nós falamos mais cedo sobre os versículos, né? E explicávamos sobre a estrutura que devemos ter. Amém? E eu falei que depois nós íamos dar a continuidade sobre o que ouve a palavra e não pratica. Vamos orar. Deus poderoso, fale conosco. Nos dê a revelação desta palavra, a direção, o entendimento. Usa o pregador. Edifica a sua igreja e a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, muito bem. Mateus capítulo 25, capítulo 7. Versículo 25. Porém, eu vou falar um pouco sobre o versículo 24 para que você entenda melhor. Se você deseja as mensagens dos cultos anteriores, no canal do YouTube, no nosso canal, você procura lá um culto com horário, culto das 7, por exemplo, culto das 12, culto das 20, e você encontra as mensagens anteriores. Tá bom? Muito bem. Então, Mateus 7, versículo 25. Antes disso, enviaram inclusive para a gente o testemunho. Chegou para nós aqui. Eu só vou pedir para baixar. Queridos, independente de qualquer coisa, tá? Já iniciando a mensagem, a pregação, é muito importante que você entenda uma coisa. Não é apenas ir à igreja. Nós precisamos entender o que Deus ele quer. O que ele quer de mim, o que ele quer de você. O que ele quer que venhamos fazer. A questão não é entrar. Deus não quer ninguém. Preste atenção, já começamos a pregação. Qualquer comentário que você for fazer, faça baseado na palavra. Sobre o que você está entendendo. Não vamos desviar o outro assunto para não perdermos o foco. Sempre aconselho, quem pode, gosta, papel, caneta na mão, anota o que foi importante, que você entenda que te marca para te edificar. Amém? O texto diz assim, versículo 24, eu vou dar uma relida, senão fica sem pé e sem cabeça. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso foi o que eu preguei mais cedo. Não vou voltar nesse assunto. Você pode ir lá no culto de mais cedo, mais às 7, e você vai rever a mensagem. Mas ele fala sobre
a importância de você entender que ouvir a palavra de Deus, ela é uma coisa. E ouvir e praticar o que se ouve de Deus é outra coisa. É isso que Deus quer falar conosco hoje. Nós somos vistos como a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando sobre a placa, igreja fulana, igreja cicrana, igreja A, igreja B, igreja... Não. Eu estou falando da igreja você. A igreja nós. E Deus aqui, Ele nos ensina e nos faz compreender o que é uma igreja forte e o que é uma igreja fraca. O que é uma igreja que vai conquistar e vai para o céu, e o que é uma igreja que vai perder, que não vai conquistar e vai perder a salvação. Nós precisamos entender que igreja nós somos. Se somos a igreja forte, que vamos conquistar nessa terra e vamos ser salvos, ou se nós somos a igreja fraca, que não vamos conquistar essa terra e vamos perder a salvação. Que igreja é você? Nesse texto fica claro. Existem duas igrejas na igreja que se congrega. Existe aquela pessoa, e quando agora falando de igreja, eu vou falar de pessoa. Existe aquela pessoa que ela ouve a palavra. Ela ouve a palavra. Maravilhoso. Tá? Ela ouve as igrejas. Ela que não, tudo acabou. Pode passar. Ela ouve a palavra. É uma pessoa que ela está na igreja, ouvindo. E existe aquela outra pessoa que também está na igreja, que também está ouvindo, mas está praticando. E é isso que ele fala aqui. Aqueles que ouvem as palavras e as pratica, põe em prática. Porque na nossa carreira espiritual, por exemplo, eu aceitei Jesus, então, até Jesus voltar, ou até que eu vá para Ele, o que vai acontecer? O que acontecerá? Eu vou viver situações. Nós vamos viver experiências. E essas situações, essas experiências, elas podem nos derrubar, nos fazer cair. Pois o texto diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele se assemelha a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, praticar a palavra faz você estar firme na sua fé, na sua convicção, na caminhada rumo àquilo que você pode conquistar nessa terra e rumo à sua salvação. Agora, ouvir a palavra e não praticá-la, isso faz você ser crente, sim. Ser uma pessoa de Deus, sim, podemos dizer sim.
porém fraca. E, inevitavelmente, ele diz assim: saiba que na sua vida cristã tem hora que desce a chuva. E o que a chuva faz? Ou tem poder de fazer? Nós estamos vivendo épocas, essas épocas agora de dezembro, janeiro, fevereiro, são épocas de chuvas. E, infelizmente, o que você ouve nos noticiários? Que uma chuva caiu em tal lugar, cedeu um barranco, e uma pedra ela rolou até a estrada, ou uma casa desabou. Não é assim? Quem fez essa casa desabar, ou essa pedra rolar barranco abaixo? A chuva. A chuva, ela tem o poder de fazer ceder o terreno que não está firme. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. A chuva, quando ela chega, dependendo da tua intensidade e dependendo do terreno que ela atinge, ela cede a terra. E se algo estiver firmado sobre esta terra, a probabilidade, o risco de cair é muito grande. Porque a terra, ela não te dá essa firmeza. Por isso os desabamentos. Quantos homens e mulheres de Deus têm desabado na fé quando as chuvas vêm? Quantos pastores desabam nos seus ministérios, no seu ministério, quando a chuva vem? Quantos obreiros desabam, caem na fé, caem no desânimo, caem na tristeza, caem na angústia, caem até na depressão quando a chuva vem? Porque ela vem. Um dos equívocos é achar que você se tornou uma pessoa de Deus, é achar que você se tornou uma pessoa da fé e que você não vai ser atingido pela chuva. Ela vem para todo mundo, para os bons e para os maus, para os crentes e para os não crentes. Ela chega. E eu estou falando de uma chuva espiritual que vem com o propósito de ceder os teus alicerces, de te derrubar, de fazer cair, de fazer você desmoronar. E quantas pessoas, por só ouvir a palavra, por não tratar com seriedade, temor e respeito a palavra de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo exercendo o ministério, caem, desabam. Você mesmo deve conhecer pessoas que se mostraram firmes um dia e de repente caíram. Caíram no desânimo, caíram na tristeza, caíram na angústia, caíram na decepção, caíram no escândalo, caíram. Nada justifica a sua queda, a não ser revelar que você não estava firme, porque você certamente podia até ouvir a palavra, mas você não praticava ela. Entende isso ou não? Então, a chuva, ela não pode ser uma surpresa, mas tem pessoas que elas conseguem ultrapassar a chuva. E permanece, às vezes cede, cara, ela bambeia, mas não foi suficiente para desabar. Mas isso não é tudo. Eu preciso ser um servo praticante da palavra, compreendida, entendida, discernida. Por quê? Porque depois da chuva vêm os rios. E diz a Bíblia que os rios transbordam. E eu explicava mais cedo que o transbordo
é quando você chega no seu limite. Transbordar é quando está por aqui já. Você já submergiu, já está acima de você o problema, a luta. E se você não estiver firme, levando a sério a vida com Deus e a palavra pregada, guardada, praticada, tu não aguenta. Você vai morrer afogado sobre os rios que submergem, que transbordam. Tem hora que a luta, a coisa transborda, você, sabe, não aguenta. É difícil. E o que te sustenta, o que te faz ficar de pé é a palavra que você recebe e que você guarda e que você pratica. Você está entendendo isso? Observe que diz o seguinte: bispo, mas eu consegui vencer a chuva. Eu também consegui vencer os rios que transbordaram sobre mim. Graças a Deus. Mas Deus, ele diz, não param por aí. Também tem os ventos que sopram. E na maioria das vezes, o vento não sopra ao seu favor, nem ao meu. Às vezes o vento sopra como de forma contrária. Tem vento que ele te empurra para frente, mas tem vento que ele vai te empurrar para trás. Você vai tentar avançar. Você vai tentar avançar. E você não vai conseguir. Não sei se você entende o que eu estou falando. Porque o vento está batendo forte para que você não avance. E quando a pessoa não está firme, esse vento, que são ventos de tribulação, de perturbações, ele derruba aquela pessoa. O que tem de crente que começa e não prossegue, que não se firma, o que tem de pastores que sobem para pregar e abandonam depois o ministério, o seu chamado, o que tem de obreiros que iniciam a obra e depois largam o uniforme e deixam de ser obreiros, caem. Por quê? Porque não aguentam as chuvas, os rios que transbordam, os ventos que sopram. Diz aqui, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificado sobre a rocha. Ou seja, tudo isso acontece quando a pessoa está firme sobre a rocha. E agora entenda, essa rocha é Jesus. Mas isso teoricamente não muda a tua vida. Na prática, sim. Eu preciso entender quem é esse Jesus dessa rocha aí que a Bíblia está falando. Ou seja, esse Jesus que você diz que é a rocha, ele é nada mais, nada menos do que a palavra. Então, quando você está firme em Jesus, significa que você está firme na palavra. Não é firme na religião. Não é firme na placa da sua igreja. Às vezes você até diz com declarações, eu sou a minha igreja. Não, eu não sou a minha igreja, eu sou de Jesus. E a minha igreja? Eu congrego nela. Amo, respeito, mas eu sou de Jesus. Eu estou firmado em Jesus. Isso é o que vai garantir que eu não seja arrastado pelos ventos da vida, que eu não morra afogado nas águas dos rios que me submergem. Isso é que vai garantir que eu não vou ceder na hora das chuvas, e muito menos os ventos. Você sabe o que são os ventos? Os ventos são as fofocas. Quantos crentes estão caindo por causa de fofoca? Porque
Fofoca, ela é igual o vento. Ela, uma vez explanada, ela voa para todo canto. E chega em você. E você, ao invés de ouvir a palavra de Deus para praticar, você está ouvindo fofoca dentro de igreja, está ouvindo fofoca dentro de internet, está ouvindo fofoca no núcleo, no meio das pessoas que você convive, e está dando ouvidos a isso. Isso vai levar você à queda. Você conhece muitos que... eu saí da igreja porque eu ouvi falar isso. Eu saí da igreja porque eu ouvi falar aquilo. Você já viu isso? Você deve conhecer pessoas assim. Os ventos derrubaram ela. Fofocas. Cuidado. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe o que vai acontecer? Vai cair. Essa casa é a sua vida. E essa areia é aonde você está firmando a sua fé. Ou a rocha. Se você está firmando a fé na palavra, está procurando vivê-la e olhando só para ela, você está na rocha. Ninguém te derruba. Mas se tu está firmando a sua fé no seu pastor, no seu líder, no conceito da igreja, na liturgia criada pelos homens, se você está firmando a sua fé na placa da igreja que você segue, ou na tradição religiosa que você tem, esquece. Quando o calo apertar, dificilmente uma pessoa se fica de pé na fé. Ela fica na igreja por 1 ano, 2 meses, e daqui a pouco some, desaparece. Ou anos, mas cai. Diz o texto, edificou. Diz o texto, e desceu a chuva, versículo 27. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa. Já expliquei essa casa a você. E sabe o que aconteceu? E caiu, e foi grande a sua queda. Olha isso. Então, observa que ele diz assim, combateram aquela casa. Então, na nossa vida cristã, nós vamos ser combatidos. Você vai viver combates. Não pense você que você vai iniciar a sua fé e vai ser só maravilhas. Não pense você, pastor, que você vai abrir uma igreja que Deus mandou e essa igreja só vai crescer e tudo vai dar tudo certo sempre e só vai ser mar de roda. Não vai. Não pense você que você vai abrir uma loja, um comércio e vai ficar rico da noite para o dia, vai prosperar, não vai ter nenhuma dificuldade. Não é assim. Os ventos, os rios transbordam, os ventos vêm, assopra a chuva, vem. Vem em forma de perseguição, vem em forma de luta, vem em forma de tudo que você puder imaginar. Vem, e você não pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus despreparado, despreparada. Que está na igreja assim, ó, vai para o culto, mas está com a cabeça no mundo da lua. Se perguntar o que o pastor pregou, você... eu acho que ele falou sobre negócio de vento, rocha, um negócio assim. Mas foi legal. Olha isso. Olha isso. Você não vai se manter. O diabo ele tem uma função, ele tem uma gana, ele tem uma objetividade, ele tem uma obsessão. Qual? Derrubar você. Me derrubar.
tirar-nos da presença de Deus e nos fazer ser caídos na nossa fé. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E isso vai acontecer quando a pessoa ela não entende esse aviso, porque isso aqui é um aviso. Versículo 28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus a este discurso, isso foi uma pregação de Jesus. A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, que eram verdadeiros conhecedores da lei, mas extremamente fracos, porque não praticavam absolutamente nada, eram verdadeiros hipócritas. Então, você quer ir para o céu? Só os que estão firmes na rocha, os que praticam a palavra. Você quer tomar posse das bênçãos nessa terra? Até chegar lá, você tem que estar firme. Então, queridos, atente para essa palavra e ponha no seu coração que Deus ele quer que você não apenas tenha conhecimento da palavra dele. As igrejas estão cheias de gente cheia de conhecimento, mas que você seja um praticante da palavra dele. E quando você decide ser um praticante, você vai incomodar muita gente. Você vai aborrecer muita gente. Você vai ter muitos inimigos que são inimigos da fé. Posteriormente, se você pratica a palavra, você está na fé. Então, não se estranhe. Uma coisa é certa. Se você permanecer de pé, uma coisa é certa. Aqui na terra você conquista. E no céu você vai chegar lá. Por isso ele disse: aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. Amém. Espero que essa palavra tenha edificado você, tenha ajudado você, tenha alimentado você. Graças a Deus. Toma posse, se ela te abençoou, compartilha ela. Manda para alguém e diga: fulano, ouve essa palavra. Ouve esse culto aí. Essa reunião. E quem sabe você não salve alguém que está caindo, sem saber. Não é? Muito bem. Essa foi a nossa pregação do culto das 20 horas. E espero que tenha abençoado você, abençoado a sua vida de forma poderosa. Bispo, essa mensagem, ela foi exatamente em que livro? Livro de Mateus, tá bom? E o capítulo, aliás, exato, o capítulo 7 e o versículo 25 em diante. Tá bom? Tá aí para você a informação. Mateus, capítulo 7, versículo 25 em diante. Bispo, aqui alguns comentários de pessoas, estou entendendo, graças a Deus por isso, né? Aqui a nossa irmã dizendo: sou de Porto Alegre, tá? Aliás, sou de Vista Alegre, do Prata, Rio Grande do Sul, tá? A Adelina está dizendo: eu sou de Salvador, Bahia, tá?
Também aqui, bispo, não teve nos cultos. Não, os cultos, esses cultos ao vivo, eles são de segunda a sexta, sábados e domingos. Nós temos o culto sábado, ele entra os cultos reprisados, tá bom? Tanto às 7 quanto ao meio-dia, às 20. E nos domingos, nós temos o culto que é ao vivo, porém, no horário das 8 da manhã, onde eu faço de forma presencial no Brás, e a reprise deste culto no domingo, às 20 horas. E na segunda e até sexta-feira, nós temos o culto. Nós temos o culto 7 horas, meio-dia e 20 horas. Pastor Tairone de Jesus. Estou no Piauí. Sou originário de cá, bispo. Que Deus abençoe, Tairone. Na verdade, ele diz, como é que é? Deixa eu ver. Não, na verdade, está dizendo, estou no Piauí, vem para cá, bispo. Ali está escrito originário de cá. Mudou um pouco a escrita, mas ele sou do Piauí, está dizendo, vem para cá, bispo. Pastor Tairone, olha, tenho muita vontade de ir ao Piauí e termos uma igreja aí no Piauí, tá? Muita mesmo. Inclusive, nós estamos agora abrindo uma janela para aqueles que desejam ministrar e ser pastores nesse ministério. Lógico que a partir de uma conversa conosco, de uma entrevista, para que possamos entender a visão, o propósito, né? Geralmente esses pastores, alguns terão a oportunidade de estar conosco primeiro em São Paulo para entender a visão nova que Deus deu a esse ministério, como nós queremos fazer e as condições que são criadas para que os pastores estejam vivendo bem conosco. Então, eu estou realmente conversando, até porque eu não consigo, não tem como expandir se não tivermos homens capazes, dentro da visão da Igreja Unida Deus Proverá, para estar em determinados lugares e abençoar o povo, como fazemos por aqui em São Paulo. Mas numa oportunidade vamos estar sim, tá bom? Olha, bispo, eu sou de Sorocaba, Rosana, e sou de Sorocaba. Abre uma igreja aqui, num futuro bem próximo. Já temos em Campinas, né? Santo Amaro, na Lapa. Agora nós vamos abrir a Bahia, porque já é uma promessa antiga, e vamos chegar em Sorocaba e outros lugares, como no Piauí. Tá bom? Muito bem. Sou de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Maria Aparecida. Deus abençoe você, Maria. Tá bom? É isso aqui. Agora está aqui com... É isso mesmo. Uhum. Tá bom? Vamos orar agora? Bispo, vamos orar. A palavra te abençoou, te edificou? Sim ou não? Não, estou com os comentários bem. Queremos uma igreja em Feira de Santana. É o comentário da Dilza. Já disse que nós vamos chegar aí, Dilza. Tá bom? Não tenha dúvida que nós vamos chegar. Tá? Sou gerente Amorim, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Que bênção. E aqui a veneranda está escrito, estou na fé. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Olha, culto maravilhoso, uma bênção de Deus para a minha vida, só glorificando a Deus. Tá certo. Eu quero orar para Tiago, ele diz, sou de Messias Torgino, Rio Grande do Norte, outro lugar que eu desejo muito estar e fazer lá, ministrar uma unção do abraço. Tá? E eu creio, bispo Luciano, que e receba essa palavra na minha vida, Inês de Ouro. Muito bem. E o Piauí está na fé, hein? Sou do Piauí.
São Raimundo Nonato, Anaildes. Você que é dos estados, espalhe o culto aí nos seus estados. Pega os links, manda para todo mundo que você conhece aí, o link do culto. Fala, o Bispo Luciano, ele faz o culto todo dia nesses horários. Manda para todo mundo do Piauí, para todo mundo de Minas, para todo mundo do Rio, para todo mundo de Tocantins, do Rio Grande do Norte, para todo mundo aí do Piauí, como eu falei, e por aí vai, do Rio Grande do Sul. Amanhã nós vamos estar aí com um culto, com milhares de pessoas cultuando e sendo abençoadas. Vamos orar. Então agora, eu estou fazendo um propósito que começou hoje, onde você vai pegar uma garrafa com água, se possível. Mas essa água você não pode usar, pelo menos até sexta-feira. Nós vamos apresentar esta água todos os cultos até a sexta-feira. E na sexta-feira, antes de usarmos, nós vamos colocar uma gota do óleo ungido nela. Ah, meu irmão, quando você usar essa água. Mas Deus vai operar tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre. Gente, eu confesso a vocês que as minhas pernas, elas estão pegando fogo. Eu estou de pé, fazendo reuniões, desde as 6 horas da manhã, e não parei até agora. Eu confesso que eu preciso exercitar, porque o negócio está feio aqui. Ore para Deus dar força, porque o Luciano está conseguindo fazer esses cultos todos com vocês. Amém? Glória a Deus. Acho que está feio aqui para o meu lado, está até hora que é a pena falar de Jesus. Mas vale a pena por vocês. Primeiro por Deus, depois por vocês. Vale muito a pena. Tá? Olha aí, ó. A Eva está dizendo assim, Leite Glória. É isso mesmo? Não sei. Salvador, Bahia, se alegra com a UDP chegando na Bahia. Ô, Glória! Não, a Ranúzia falou, eu fiz como o Senhor instruiu. Fiz como o Senhor instruiu. Escrevi, favor, não beber. Então, você deve colocar um recado um papel escrito, não beba desta água. Guarde ela na geladeira. Todos os cultos, seja 7, seja 10 e seja 15 horas, 20 horas. Você vai pegar essa água e colocar na nossa oração. Eu vou consagrar. A Bíblia é a campanha das águas que Deus usa. Deus usou várias águas no passado para curar, para libertar pessoas. Várias águas no passado. Tá? Então, nós vamos abrir essa água para usar só na sexta. E o que você vai fazer? O propósito. De hoje até sexta-feira, de tudo que entrar nas tuas mãos, você vai devolver o dízimo com toda a fidelidade. Por exemplo, está aí a nossa irmã que você diz assim, bispo, ela falou, vendeu os terrenos. Digamos que essa semana ela receba o dinheiro, se já tem. Então ela já vai pegar o dízimo desta venda e já vai entregar. E se amanhã ela tiver outra venda, ela vai, de tudo que entrar todos os dias, até sexta-feira, você vai tirar o dízimo e vai devolver neste propósito das águas. E na sexta-feira, toda a igreja, ela vai fazer uma oferta de R$ 33. Então você vai devolver o dízimo de tudo que entrar na sua vida. Entrou hoje, devolve o dízimo agora. Entrou amanhã também. Ganha a causa na justiça amanhã, pega o dízimo. Vendi a casa, o apartamento, pega o dízimo. Você vai ser fiel. E na sexta-feira, toda a igreja vai cumprir com uma oferta de R$ 33. E essas águas que já estão sendo apresentadas, na sexta-feira, depois da oração, vamos ungí-la,
E aí você vai usar o bispo. Aonde essa água bater, vai bater o milagre. Crê? Bispo, eu creio. Então faça o voto comigo, estende a sua mão assim. Diga comigo, Senhor meu Deus, eu vou te apresentar essas águas até a sexta-feira. O Senhor abençoará cada molécula, partícula desta água. Diga, Senhor Jesus, aonde essa água bater, eu quero ver milagres. Quem beber, quem usar, onde ela tocar, e vai ser para a tua glória. Diga, eu faço o voto de tudo que entrar nas minhas mãos todos os dias até sexta-feira. Neste ministério eu vou devolver o meu dízimo. E na sexta-feira eu vou cumprir o voto da minha oferta de R$ 33 e ajudarei esta obra e serei ajudado. Sobre a minha vida eu creio. E agora eu, Luciano, declaro. Deus proverá sobre o voto das águas que Deus usa. Toma posse. Pegue a água agora, por favor. Está aí com você? Apresente esta água. Eu, no caso, pego um copo. Tá. Pegue. Meu Deus, que estas águas deixem de ser águas comuns e transforme essas águas como as águas do Jordão, com a unção que foi derramada no Jordão, com a unção que foi derramada no mar da Galileia, com a unção que foi derramada no tanque de Siloé, com a unção que foi derramada no tanque de Betesda, com a unção que foi derramada no Mar Vermelho para que ele pudesse se abrir. Meu Deus, reúna todas as unções que foram derramadas em águas e coloque sobre estas águas, a cada oração, venha crescer e aumentar esta unção. Mas na sexta-feira, quando esta pessoa usar, depois de colocarmos o óleo, Deus, aonde ela bater, milagres vão acontecer. Está determinado. E quem beber verá. Diga, eu creio, e as minhas águas recebem essas unções. Diga, eu faço o meu propósito, porque creio na tua palavra. Amém. E graças a Deus. Amém. Não use essa água para nada até sexta-feira. Deus vai acumular as unções sobre ela. E o doente, depois de usar, será curado. O abatido, Deus vai erguer. E o miserável prosperará. Aonde ela bater, Deus prosperará. Amém? Muito bem. Então, eu vou encerrar a nossa reunião e vou pedir as suas ofertas. Gente, eu sei que você, estando aí, eu aqui, por exemplo, você me vê, mas eu não te vejo. E às vezes fica muito fácil a gente se eximir de uma responsabilidade, porque o bispo não está me vendo mesmo, então, E aí a gente pede oferta, e tem muitas pessoas que nem ligam para isso. Elas simplesmente poderiam ajudar e não ajudam. Isso me faz ficar muito triste, sabe por quê? Porque não é o Luciano que conta com você. A obra não é minha. Quem conta com você é Deus, assim como você conta com Ele. E se eu me entristeço quando eu vejo que alguém não liga, não faz nada, não ajuda. Só que existe aquela pessoa que, infelizmente, ela só quer ser ajudada. Ela não quer ajudar. Então, gente, o que acontece? A partir desse instante, eu vou pedir as suas ofertas, mas eu vou pedir com propósito. Está subindo aí os bancos, Caixa Econômica Federal, está subindo aí o Banco do Brasil, você pode anotar as agências. Tá? A Júlia Fortes, ela está dizendo aqui, bispo, vou fazer o Pix do dízimo de R$200. Tá? Muito bem. O Pix, eu já exibi para você, ele está aqui, ó, na sua tela, não tem como você dizer não sei. E as contas nós colocamos aqui, tá? E você pode também
visualizá-lo. Tá bom? Tá aqui, ó. Conta do Banco do Brasil. Você quer fazer no Banco do Brasil? 4305, dígito 2, a conta 1178652. Tá? Você pode fazer isso agora. A conta do Banco do Bradesco. Você quer fazer 021, a conta 13687, dígito 5. Perdão. A agência 026. E a conta 1368775. Você quer fazer no Itaú? Tá aí. É bom você anotar, printar, que aí você fica. 1618, agência, conta 99682, dígito 9 e tal. Tá? E você quer fazer o Pix? Então o Pix também está aí. Opa. Basta que você faça. Bispo, então eu queria pedir que todas as pessoas fizessem uma oferta. Será que nós temos 7 pessoas que podia fazer agora, nesse culto, uma oferta de 100, de 50 reais? Bispo, eu posso. Eu vou fazer. Eu vou devolver meu dízimo agora e vou fazer essa oferta. Você que vai fazer uma oferta de 50, de 30, de 20, de 10 reais, que seja 5. Mas faça. Você que talvez tenha sido próspero, pode fazer um pouco mais. Não vamos entristecer o Espírito Santo, podendo ajudar e não ajudando. Deus, eu oro pela vida dos ofertantes, que neste culto, seja em Manaus, seja na Bahia, seja no Espírito Santo, aqui em São Paulo, em algum lugar, Brasília, Rio Grande do Norte, Piauí, seja onde for, abençoe e prospere de forma abundante, arregalada. Multiplica essas ofertas sobre a igreja, mas também na vida, principalmente do teu povo. Nada lhes falte, mas que venha sobrejar. Diga, eu creio. Diga a Deus, receba meu dízimo, a minha oferta, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja em tudo que você fizer. E abençoe os teus filhos, os teus netos, bisnetos, toda a sua casa. E aonde você for, que a unção vá contigo. Deus dê uma noite de sono abençoada a todos e que o sol venha brilhar e as bênçãos e portas se abram, os caminhos se abram. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe você. E encerramos o nosso culto por aqui. Espero que você tenha se sentido muito abençoado. Muito abençoado. Eu estou cansado. Eu confesso que eu estou desde as 6, eu acordei 4h30 e eu estou sem parar até agora. Mas eu faço isso e Deus está vendo com todo o meu coração, porque eu sei que o resultado sobre a sua vida virá. Amo vocês são bênção de Deus e será sempre. Vó, seu neto está aqui, não esquece de mim. Tá bom? Todas as vós. Deus abençoe e uma belíssima noite a todos. Compartilhe o culto com aquele que você conhece e precisa dessa bênção. Deus abençoe a todos.